Primeira epístola de Paulo, escrita para Timóteo, capítulo 1, e o versículo de número 18. Quero aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida do bispo Joabe, minha bispa Adriana, pela oportunidade desse momento. A gente está aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los de uma forma especial. E a todos os pastores da igreja, do ministério, que estão aqui, que Deus assim também fortifique na graça as missionárias que estão aqui atrás de mim. Deus abençoe. E a toda a igreja. A minha esposa, hoje eu estou tendo a oportunidade e o privilégio dela estar aqui pela primeira vez, né? A Benedita. Nós estamos casados desde 2013 e temos essa bênção. E faz assim, Gabrielzinho, Gabriel Alves, disse que vai ser jogador de futebol e pregador. E aí o penteado dele é porque o tio dele é jogador. O meu irmão caçula, ele é jogador de futebol profissional. E aí a vida dele é bola. E eu querendo colocar a Bíblia nele e ele bola. Aí tá aquela disputa, né? Aí ele falou, eu vou ser os dois então, que é para agradar o pai. Deus abençoe minha esposa. A Benedita também é pregadora da palavra, psicóloga, mãe, serva de Deus, esposa. E se eu estou aqui hoje para pregar para vocês, é porque ela está do meu lado, sempre me apoiando. Todos acharam o texto? É 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, diz assim o texto. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar na fé. Que os irmãos possam tomar assento, por favor. Deus é fiel. Meus queridos e amados irmãos, o apóstolo Paulo é um homem que fora chamado por Deus com um propósito glorioso aqui na terra. Glorioso por causa do tamanho da relevância que ele deixou para o cristianismo, para o evangelho. Qualquer pessoa que se diz seguidor de Cristo tem os ensinos de Paulo como um balizador da nossa fé. E por que isto? Porque quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, parece que Paulo está vivendo nos nossos dias atuais. Parece que Paulo convive comigo e convive com você. E uma das coisas que me chama a atenção na vida deste homem é a visão que ele tem para com os seus discípulos. O apóstolo Paulo é alguém que tem uma preocupação
com aqueles que ele está nutrindo a fé. Paulo, ele tem uma preocupação não só com os discípulos que ele está formando ou que já tenha formado, mas também ele tem uma preocupação com o conteúdo da fé dos seus discípulos. E para isso Paulo, ele trabalha muitas questões a respeito da produção de fé dentro de cada um que lhe ouve. Paulo, ele tem essa preocupação. E Timóteo é um daqueles que ele também se preocupava. Havia uma grande preocupação de Paulo a respeito do ministério a ser desenvolvido por parte de Timóteo. Ele não se preocupava apenas com a sua própria vida, mas também se preocupava com a vida dos seus discípulos. Este é o dever de todo chamado de Cristo. O papel do discípulo de Cristo, ainda que nós tenhamos que nos preocupar conosco, também devemos nos preocupar com aqueles que Cristo também chamou por intermédio de nós. E Timóteo é um desses homens a qual Paulo tem esta preocupação. O período em que Timóteo está sendo encarregado de se manter na fé é um período bastante difícil para o exercício da fé cristã. Então, Paulo, pensando nisto, ele se preocupa com o seu discípulo. Ele se preocupa com a questão do testemunho de continuidade que Timóteo deveria de continuar testemunhando esta fé. E nós só damos de fato testemunho se for por intermédio da fé. Não a fé apenas invisível, mas também a fé visível, que é a conduta e o estilo de vida que nós também vivemos. Então, é um composto daquilo que é espiritual com aquilo que é físico, que é palpável, que as pessoas vê. Em outras palavras, a verdadeira testemunha de Cristo é conhecida pela sua vida e não por aquilo que ela fala. É conhecido por aquilo que a pessoa vive diante da igreja e diante de Deus. Então, dentro desse sentido, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela tem duas naturezas. A primeira natureza diz respeito ao próprio ministro, a própria pessoa de Timóteo. Está voltado para a pessoa chamada de Timóteo. No que tange, então, agora a igreja, nós temos então
uma outra característica. No que tange ao ministro, o tema da carta é: ministro, combata o bom combate de Cristo. No que tange à igreja, o tema e o conteúdo desta epístola diz respeito à conduta da membresia diante do mundo. Então, perceba que aqui nós estamos falando de duas responsabilidades. A primeira, no que tange à vida de um discípulo de Cristo como testemunho individual. No que tange à igreja, agora o testemunho, ele é coletivo. E com isso Paulo apela para a conduta de um verdadeiro soldado de Cristo. E por isso, Paulo, tendo em vista estas coisas, então ele vai escrever para Timóteo. O segundo ponto bastante importante a respeito do combater o bom combate é que neste período existiu um homem chamado Nero. E Nero é quem governava, quem mandava e quem estava sobre o controle de toda a poderosa Roma. É como se fosse o presidente de hoje, no sentido do ofício, do cargo, da responsabilidade. Nero, então, é um líder implacável. As pessoas que começaram a ingressar para o corpo de Cristo, também em um sentido mais visível, começaram a enfrentar a perseguição do Império Romano. E Nero, ele emplacou uma batalha sangrenta contra os discípulos de Jesus. 14 bairros de Roma, nesse período aqui, fora destruído e queimado a mando de Nero. Ele decidiu destruir 14 bairros de Roma para colocar a culpa nos cristãos, naqueles que estavam professando a fé em Jesus. E com isso, então agora, a cidade também, que não é cristã, se volta os olhos com uma fúria implacável contra os cristãos. Naquele período, as famílias eram tiradas de dentro das suas próprias casas, eram amarradas, puxados a cordas, a cavalos, no meio dos becos, valados e avenidas, e levado para as grandes arenas, para terminar de morrer sobre os dentes felinos dos leões da Líbia. Naquele período, cristãos estavam sendo amarrados como um poste pegando fogo para iluminar as ruas e as noites de Roma. Nesse período, pais de famílias com seus filhos eram levados para as arenas para serem afligidos pelas feras, para negar a sua fé, e aqueles que não negavam a sua fé, então pagavam com a sua própria vida. Este é o cenário em que Timóteo está, e este é o cenário que Paulo está escrevendo para Timóteo. Então, perceba a importância da palavra encorajadora do apóstolo Paulo para Timóteo. Veja bem, W.A. Tozer escreveu um livro e ele disse que este mundo não é um campo de lazer, mas sim um campo
de batalha. E todos aqueles que professam a fé em Cristo não estão aqui de forma alguma, de outra maneira, a não ser combatendo o bom combate da bandeira do Evangelho de Cristo. Os verdadeiros discípulos de Cristo, eles carregam uma bandeira, e esta bandeira é a bandeira do Evangelho. E essas pessoas precisam estar com seus corações, com seus pensamentos latejando por essa verdadeira batalha. Quando a gente para refletir, quando a gente para pensar a respeito do meu chamado, do teu chamado, qual é o nosso propósito de vida? Qual é o teu propósito? Para que tu estás aqui nessa terra? Eis aí o ponto de reflexão. Nós precisamos de fato nos encorajar para estar defendendo esta bandeira da fé genuína, a qual homens morreram, a qual homens se entregaram, as suas vidas foram para as arenas por causa de uma mensagem. Qual é a tua mensagem? Do que tu fala? A Bíblia diz que o coração do homem é a máquina produtora de produzir as coisas boas e também as coisas ruins. E dentro do coração do homem, ele pode estar produzindo aquilo que não glorifica a Deus. E com isto a gente pode estar levando um estilo de vida a qual nós possamos parecer que estamos mais em um campo de lazer do que no campo de batalha. A Bíblia diz que a boca, a minha boca e a tua boca fala daquilo que o coração está produzindo todos os dias. Então, a primeira coisa a se refletir aqui é sobre o meu e o teu dever. Qual é o meu e o teu dever diante desta Roma, diante desse tempo a qual nós estamos vivendo? Por muito pouco, as pessoas estão perdendo a fé, mas por muito pouco as pessoas estão desistindo da fé. Por isso há uma palavra de encorajamento e de alinhamento para o teu e o meu ministério. Qual é a palavra? O nosso dever. Este é o dever que eu te encarrego, ó filho. Lembra-te das profecias que lá atrás você recebeu por intermédio dos pastores e presbíteros. Lembra-te disso. Então, quando você pensar em desistir, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver bem e bastante desanimado, lembra-te do que eu te disse a ti por intermédio das profecias. Lembra daquele dia que eu coloquei as minhas mãos sobre você, apesar do mundo ser ao contrário, apesar da mensagem do mundo ser contrária à fé, apesar das pessoas mundanas não quererem te levar a Cristo e jamais vão levar, mas eu tenho te dito, te chamei para um bom combate, te chamei para combater, te chamei
para militar, te chamei para batalhar, te chamei para travar uma guerra, e nesta peleja saiba, tu não é o capitão, tu não é o general. Nesta peleja nós temos o capitão dos capitães, nós temos o general dos generais, nós temos aquele que nunca perdeu uma guerra, nós temos aquele que nunca batalhou apenas por batalhar, ele peleja as guerras, batalhas, e nós somos os seus soldados, marchando, triunfando, dizendo que a igreja é mais do que vencedora. Combate o bom combate. E o bom combate, ele é carregado da fé. A maior arma do crente é a fé. Por isso, Paulo, ele ao escrever a Timóteo, ele diz no capítulo 5 e o versículo de número 22, conserva-te a ti mesmo puro. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 4, no versículo de número 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, exemplo dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor e na fé. Paulo escreve dizendo: Timóteo, tu permaneça nisto, ande dentro desse limiar, não saia disto, mantenha a tua fé, combata pela fé. O verdadeiro combate do cristão aqui na terra é este: não perca a tua fé por nada, não desista da tua fé, não deixa a tua fé esmorecer, alimente ela de dia e de noite e de dia. A coisa mais preciosa que eu tenho e que você tem é a fé. A fé nos liga até a Deus, a fé faz nós sair do campo do possível e acessar o impossível. A fé faz a gente sair do campo da falta de compreensão e entrar dentro do campo da compreensão. A fé produz o campo para chegar até o trono de Deus. A fé é aquilo que Deus nos deu. A fé é a nossa arma. A fé, a Bíblia diz: e tudo o que fores fazer, faça pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Ninguém toca na fé, mas a gente experimenta a fé. Ninguém pega na fé, mas a gente vive a fé. O cristão foi chamado por Deus para viver pela fé, crendo no impossível, crendo que Ele nos chamou diante de um mundo tão caído como este. O que se mantém de pé é aquele que mantém a fé viva, 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 viva. Eu posso não ter um carro, mas eu tenho fé. Eu posso não ter uma casa própria, mas eu tenho fé. Eu posso não ter dinheiro na minha conta, mas eu tenho fé. Posso não ser respeitado pelos homens, mas eu tenho fé. Posso não ser bem sucedido na vida, mas eu tenho fé. Eu tenho fé e eu creio. Isso basta. Isso.
quem tem fé não se abala com qualquer coisa. Porque quem tem fé não anda pelo que vê. Quem tem fé está firmado nas profecias das Escrituras. E você crê nisso. Você pode até não estar enxergando, mas quando o Senhor te chamou, você foi alistado no exército da salvação. Quando você foi chamado por Deus, Deus te vestiu com uma roupagem. E essa roupa, ela é de um verdadeiro e uma verdadeira soldado. Nós somos os combatentes da fé. As lutas não podem nos afastar dessa luta que é a causa de Cristo. E eu me coloco nesta visão, entendendo que eu fui chamado para combater a falta de fé, a frieza espiritual, a falta de ânimo, a falta de vocação, a falta de entendimento e a falta de vontade pelas coisas de Deus. Timóteo, sim, Paulo, combate o bom combate. Como que eu vou combater o bom combate? Versículo 19: mantendo fé e a boa consciência. Todo cristão, ele tem um termômetro dentro de si, que é a consciência. E a consciência é onde é registrada, onde é produzido e onde é armazenado todas as coisas que o homem com os olhos naturais não vê. A consciência é o palco onde a plateia única e soberana é os olhos do Senhor. Ninguém consegue adentrar na consciência do outro, mas o Senhor consegue. Ninguém consegue enxergar a consciência do outro, mas o Senhor olha para a nossa, a minha e a tua consciência. Então, a gente precisa manter a fé e também a boa consciência. Sabe o que é a boa consciência aqui? Não negar a mensagem de Cristo. Não negar as profecias do Cristo. Se manter consciente de que isto é a verdade que te nutre. Se manter firme que isto é a verdade que te mantém de pé no reino de Deus. Te mantendo consciente de que isto é o que te faz de fato ser um cristão. Você só pode ser chamado de cristão por conta disto. Você mantém a fé e tem esta consciência, e com esta consciência é que você se move, é que você anda, é que você vai, é que você volta. Com essa consciência, crendo unicamente no Cristo ressurreto, que morreu para te redimir, para te salvar, para te purificar, para te restaurar. Apesar de qualquer coisa, você se mantém firme nessas promessas. Apesar de qualquer coisa, você se mantém firme nesse caminho. Apesar de qualquer coisa, você não abre mão dessas verdades, você não abre mão da tua fé. Sabe por quê? Porque Deus trabalhou por intermédio do Espírito Santo na tua consciência. Ele colocou as suas palavras, Ele colocou as suas verdades eternas e fez com que este HD todos os dias armazenasse as coisas espirituais. A Bíblia diz que isto é a maior riqueza e a glória do crente. Guarda intacto o que tu tem, mantenha firme na fé, mantenha boa consciência.
Sabe por que a gente precisa manter a fé? A fé genuína, a fé autêntica e a consciência, porque alguns têm rejeitado a boa consciência, e quando abandona a boa consciência, naufraga na fé, porque toda fé autêntica ela tem que estar ligada a uma boa consciência, consciente do chamado ministerial, consciente da irmandade, da unidade com a igreja, consciência com os ofícios ministeriais que Deus lhe deu. Deus entregou dons, talentos, vocação. Você é consciente disso para o uso e a edificação da igreja dos seus irmãos. Eu tenho que me manter consciente disso. Não posso abandonar isso, não posso largar isso. Eu preciso estar todos os dias alimentando isso com as boas palavras da fé, para que todo dia minha consciência diga para mim mesmo: não pode voltar atrás, não pode rejeitar. Ei, se levanta de pé, se mantenha de pé, volte! Não podemos perder a fé e nem a boa consciência, e nem a consciência, porque vai levar a gente a perder a fé. O que o mundo diz? Não é bem assim. Não é por aí, calma, vai devagar, você está muito chato, você está muito zeloso. Não, para que tudo isso? Não precisa disso. Ei, sabe o que Paulo disse para Timóteo? Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles sofrerão perseguição. As pessoas vão chegar perto dele e dizer assim: isso é chato, isso é santarrão, isso só quer ser o que não é. Mas sabe por quê? Porque aquele dali, ele se preocupa com a sua fé, ele se preocupa com a fé genuína, pura, ele se preocupa com a sua consciência. O salmista disse: eu guardei as palavras do meu Deus na tábua do meu coração, para não pecar contra ti. Isso é uma pessoa consciente, consciente do chamado, consciente da vocação, consciente da mensagem, consciente dos tempos. Olha o que Paulo disse para Timóteo no capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por isso que eu disse que se você tem que buscar, se você tem que guardar, se você tem que zelar, se você tem que preencher, se você tem que colocar, se você tem que abastecer, abasteça a tua fé de dia e de noite de dia. Guarda esse contato segundo a harpa cristã. Esse é o nosso contato que a gente tem com Cristo. A fé, minha irmã, é por intermédio da fé que o fio do teu coração foi ligado no fio do coração de Deus. É por intermédio da fé que a minha consciência morta foi ativada na consciência de Cristo. É por intermédio da fé que a gente vê o impossível, a gente toca naquilo que é intangível. É por intermédio da fé. Alguns apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores e a ensino de demônios. O que é que Paulo estava dizendo para Timóteo? Nos últimos dias, as pessoas vão abandonar o evangelho de Cristo. Nos últimos tempos, a mensagem do evangelho não vai mais fazer sentido para muitas pessoas. As pessoas não vão sair das igrejas, não é isto não. Elas vão continuar vindo aos cultos,
mas apostatado da verdadeira fé, genuína e pura no Cristo ressurreto, que morreu e ressuscitou, está assentado à destra de Deus Pai, todos os dias, como diz a Bíblia, como nosso advogado fiel, intercedendo ao nosso favor, ao nosso respeito, a ponto que Romanos capítulo 8 se cumpra todos os dias da vida do que tem fé, pois agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não anda mais segundo a carne, mas anda guiado pelo Espírito de Deus, e a estes tem uma esperança. Ei, 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 ei. Ele está sentado intercedendo por ti e por mim. Mantenha a boa consciência, a fé, porque a Bíblia diz que quando chega lá uma acusação, ele rejeita na hora, não vai para a segunda instância, não vai para a terceira instância, é no ato quando chega, pedido negado. Por isso a gente não pode abandonar o nosso chamado e o nosso ministério. Por isso a gente não pode abandonar a chamada de Deus sobre as nossas vidas. Se você pecar, Ele está lá do lado do Pai, dizendo: Pai, perdoa ele. Tem uma conta paga aqui por todos os pecados dele. Até 2024 não, até 2030 não, até 2060, enquanto ele tiver vida, a dívida dele está paga. E o que ele precisa para manter esse débito aí ativo, sem ninguém poder lhe cobrar? Ele só precisa manter a fé. Ele só precisa manter a boa consciência. Ele só precisa continuar crendo em mim, louvando o meu nome, exaltando o meu nome, dizendo: bendiga a minha alma, bendiga a minha alma ao Senhor. O que daria eu por todos os seus benefícios? Quando eu pensei que estava caído, prostrado, o seu Espírito veio sobre mim e me ergueu, me colocou de pé, colocou um cântico novo na minha boca. Quando eu pensei que ia desistir da chamada, do ministério, da pregação, da palavra, o Espírito veio como veio em Jeremias, e eu não pude desistir. Por quê? Porque as tuas palavras me ardem nos ossos, porque as tuas palavras me ardem nos ossos. E quando eu penso em desistir, e quando eu penso voltar atrás, eu lembro das profecias que veio como rolo sobre os meus olhos, sobre a minha vida. Me purificou, me libertou, me salvou, e agora eu tenho um dever. Eu tenho um dever. Eu sou um encarregado. Eu sou um encarregado. Falei para minha esposa, tem 6, 7 dias: vou parar, não vou mais pregar. Eu vou sentar e vou aprender. Eu vou tirar tempo só para leitura. Não vou mais pregar em igreja de ninguém. Vou continuar indo para a minha, junto com você, mas eu não quero saber mais esse negócio de pregação. Aí, o irmão, um pastor, mandou uma mensagem no meu WhatsApp: Pastor Cleidstone, muito obrigado pelo livro que o Senhor me indicou. As suas indicações, as suas palavras têm sido uma bênção na minha vida. Aí o outro mandou uma mensagem no WhatsApp: meu querido, eu vi um trecho de uma pregação sua numa igreja, dizendo que não poderia abrir mão do chamado. Então, agora, aquilo que eu tinha falado para ele, ele estava falando para mim. Então, eu penso que Paulo, ele entendia muito bem que Timóteo poderia pensar em parar o ministério por alguma coisa. Aí Paulo disse: meu filho amado, este é o dever que eu te encarrego, segundo as profecias, coisa santa, os mistérios de Jeová, que vem direto do trono.
porque tu foste o objeto, ou seja, não foi Timóteo que foi atrás das profecias. Não foi. Olha o texto está dizendo aí. As profecias que veio até a ele. Então a gente não precisa correr atrás de quem profetiza. Porque quando Deus quer falar com você, Ele tira o homem lá do leste, lá do oeste, e vem até a porta da tua casa. Fica firmado nas profecias da Escritura. Rejeita as fábulas. Porque a tua fé genuína e verdadeira é manter ela e a boa consciência. Para mim terminar aqui, olha o que diz o versículo 16 no capítulo 4. Não é o destravar de Deus? Então olha aí. Medita estas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso... Tem algumas pessoas que às vezes não compreendem o que eu estou tentando dizer. E é uma das coisas que eu disse, eu não vou pregar mais. Por que eu não vou pregar mais? Porque em vários lugares que a gente vai, a gente está dizendo as mesmas coisas, e as pessoas não estão entendendo o que a gente está dizendo. Então a minha pregação não está surtindo efeito. Aí a gente vai para a Escritura e a gente consegue compreender algumas coisas, que a palavra de Deus tira todas as dúvidas do nosso coração. Veja bem, olha o que o texto diz. Medita nestas coisas, nelas ser diligente, para que o teu progresso... A gente quer progredir, a gente quer prosperar, a gente quer conquistar, mas a gente não quer manter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor. É pelas migalhas? É um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Olha o que ele diz no versículo de número 13. Aqui é para fechar a mensagem. Olha só. O que faz, ou o que faz com que eu não perca a fé e nem a boa consciência que Paulo orientou a Timóteo? Versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te na leitura, a exortação e ao ensino. Quando você faz essas coisas aqui, você mantém a fé e a boa consciência. Não te faças negligente para isso. Isso é um dom que há em ti, o qual já foi te concedido mediante as profecias com a imposição das mãos. Medita nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. E por último, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fica de pé. Qual é a mensagem de hoje? Para fechar, o destravamento de Deus. Manter a fé e a boa consciência. Manter a fé e a boa consciência. A boa consciência a respeito de tudo. Consciência que tu é um pai. Consciência que tu é uma mãe. Consciência que tu foi chamado. Consciência em todas as coisas. Consciência do teu ministério, da tua vocação, dos teus dons, dos teus talentos. Mantenha a fé e a boa consciência. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Que o Senhor possa vir abençoar aquele que estava desanimado, Senhor. Que ele saia daqui encorajado por conta do teu grande amor.
por conta da tua grande compaixão, da tua grande misericórdia, por conta do teu Espírito Santo que vivifica aquele que está caído, aquele que está prostrado, porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de coragem, de coragem, de coragem, de coragem. O Senhor não nos chamou para desistir da fé, mas para prosseguir, para prosseguir, para prosseguir. O Senhor nos chamou para cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida espiritual, desse fio que está conectado entre meu coração e o coração de Deus. Por isso, aviva a tua obra, aviva o teu povo e seja com cada um de nós, em nome de Jesus.